Estamos ao vivo. Estão me ouvindo? Ouvindo, alto e bom som. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde, 2h em ponto. Que bom estar aqui na Campus Party com vocês. Estou com dois especialistas aqui do mundo dos games, do esportes. Meu nome é Fred Ferreira, eu sou âncora do Bom Dia DF, o telejornal local aqui às 6 da manhã no Distrito Federal. Eu estou com o Jonatas de Vargas, que é líder da TV Globo, e ele é responsável pelo mundo do esportes do Grupo Globo, da TV Globo, e também estou com o Xande Teixeira para falar com a gente sobre esse mundo de esportes, já que ele é repórter e cobre esta área, que é muito interessante, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês e também do nosso universo aqui no Brasil. Jonathan, você pode começar? Bom, vamos lá. Fazer as honras da casa, então, Xande. Pode ir, à vontade. É um prazer, pode começar. Não, boa tarde. É uma honra estar de volta aqui na Campus Party Brasília, agora nesse ambiente virtual. Muito feliz pelo convite de estar aqui de novo. A gente propôs esse assunto, enfim, que é super atual, né, que são essas conexões entre o mundo real e o mundo dos games e esportes, ainda mais nesses tempos, né, que estamos hoje em dia com pandemia, com Covid-19. E aí, até para tornar esse bate-papo, acho que um pouco mais proveitoso para todo mundo que está assistindo a gente propôs aqui trazer alguns cases, enfim, para dar uma discutida em cima, aproveitando até a presença do Xande, né, como nosso especialista na cobertura de esportes, agora emprestado por jornalismo. Então, passo a bola já para o Xande para ele se apresentar aí. Obrigado, Jonathan. Fred, é um prazer estar aqui com você, é um prazer também poder participar desse evento que discute tanta coisa bacana, tanta coisa atual, e nesse momento de pandemia a gente está aqui reunidos, ainda que seja de forma distante fisicamente, mas próximo nesse debate que é tão importante para a sociedade, também muito importante para um público jovem que é intimamente ligado com essa área nesse momento. Bom, meu nome é Xande Teixeira, eu sou jornalista esportivo já há 7 anos, há 4 anos lidando diariamente com o mundo dos games. Não sou um originário dessa área, minha adolescência não foi permeada pelo videogame, foi talvez lateralmente permeada pelo videogame, mas eu fui realmente mergulhar nesse mundo depois do jornalismo, fiquei muito impressionado, era um convite para ficar inicialmente 6 meses, estou aqui há 4 anos e todo dia me encantando cada vez mais com essa área, que como a gente vai discutir aqui hoje, ela é realmente vivida num ambiente virtual, mas que tem um impacto social, um impacto na realidade muito grande, não só para temas de entretenimento, diversão, mas também para pautas importantes sociais, Fred. Xande, eu também eu compartilho um pouco dessa sua experiência, digamos assim, porque a gente até estava conversando antes, né, Jonatas, porque eu tive uma fase na minha adolescência lá que eu tinha um Super Nintendo, por exemplo, não era esse universo tão grande que é hoje esse universo dos games, né? E, enfim, depois eu fui ter um videogame, o PlayStation 4, que eu tenho, que eu jogo, uso o óculos virtual, enfim, e é completo aí. Eu tenho até uma história, depois eu conto para vocês, né, Jonathan, sobre como eu comprei meu PlayStation. Mas engaja muito os jovens também esse universo dos games, mas não fica só restrito a essa galera ali na faixa dos 20 anos, dos 19, 15 anos, tem gente mais velha também que participa, né?
Sem dúvida nenhuma. Depende muito do jogo, né? Eu costumo dizer que os esportes eletrônicos e os games, né? A gente está falando aqui de esportes, mas existe um guarda-chuva ainda maior, que é a comunidade gamer, né? Que são os esportes, para quem não conhece, ou para quem está chegando na nossa conversa agora e ainda não conhece muito, os esportes eletrônicos são todos os games que promovem as competições. Então, são chamados de esportes eletrônicos, né? Todos os outros, aqueles que, porventura, são jogados casualmente no seu celular, como, por exemplo, Candy Crush, que popularizou muito os games nos celulares, esses são considerados da área gamer. Para ser um esporte, necessariamente tem que ser um game, mas para ser um game, não necessariamente ele vira esporte. Quando a gente está falando desse público game, de público de esportes, né, e como a gente está falando de uma variedade de games muito grande, né, um público mais velho, como eu, de 30 anos, vai lembrar do International Superstar Soccer, que para quem acompanha futebol, quem gosta de futebol, fez parte da infância, até os jogos de Pokémon também, o próprio CSGO é muito difícil encontrar, num primeiro momento, muito voltado para a classe masculina, né? É difícil encontrar um cara que tem aí 30 anos e não tenha passado pelo menos um corujão na Lan House jogando CSGO. Então, os games, eles têm muita penetração dependendo dessa faixa etária. A gente tem um League of Legends, que talvez seja o game mais popular do mundo no momento. Esse sim, para uma comunidade ainda mais jovem, ali de, podemos dizer, de 10 a 25 anos. O CSGO não, o CSGO já atinge um público que vai até 35 anos, 40 anos, um público que é mais velho. Então, assim, é bastante heterogêneo, mas é claro, sem dúvida nenhuma, ainda que atinja um público mais velho, o grosso, a grande parte desse público está num público 25 menos aí, mas cada vez mais envelhecendo junto com o videogame, né? Porque é uma construção, é uma popularização ali do fim da década de 90, aliás, na década de 90 toda e início da década de 2000, e justamente esses fãs que eram fãs de videogame na década de 90 envelheceram jogando e não abandonaram o videogame, né? Como tem um exemplo bastante caro, com um desenho animado, você vai envelhecendo, você abandona aquilo ali, mas o videogame não, ele continua permeando a vida do adulto, e hoje cada vez mais como uma forma de entretenimento, como uma forma de desestresse também, e agora também uma forma de você se entreter, não só jogar, mas assistir também jogadores profissionais jogando, a gente que é muito... Vou terminar, Fred, desculpa, sei que estou me estendendo. Mas, por exemplo, futebol. Nem todo brasileiro pratica, de fato, todos os dias, mas ele gosta muito de assistir o futebol. E o que é legal nesse nosso universo de jornalismo, por exemplo, emendando já no nosso tema, que é essa conexão real, a gente consegue fazer essa conexão, né, entre o mundo virtual e o mundo real, digamos assim, contar histórias, né, e produzir conteúdo para este universo que é gigantesco. E eu não tinha ideia, Jonatas, de como tem um mercado grande aqui mesmo no Brasil do esportes, né? É um mercado que só vem crescendo nos últimos anos. A gente vem trabalhando com uma estratégia mais consistente nesse mercado, tem já uns 3 anos, e é tudo muito recente, tudo muito rápido, né? É uma cena que muda muito rápido, mas tem comportamentos que são consistentes, assim, tem comportamentos que são comuns, apesar desse ponto que o Xande estava comentando, né, de termos diferentes comunidades, né, entre os diferentes jogos, tem comportamentos que são comuns a todos, né? Um deles, um dos impactos, eu acho, na verdade, não é nem comportamento, mas um dos impactos mais claros é como o game, né, e o eSport, ele muda a vida das pessoas aqui no Brasil, né? Então, a gente, até trazendo o primeiro caso aqui, aproveitando a deixa, seria do Free Fire, que, enfim, é uma cena, é um jogo recente no Brasil, né, tem pouco menos de 1 ano, e cresceu, assim, vertiginosamente nos últimos meses, principalmente no final do ano passado, quando a gente teve grandes competições acontecendo aqui, né, o Campeonato Brasileiro, e aí depois a final do Mundial, e o Free Fire, por si só, né, ele é um jogo mobile, né, gratuito, e que permitiu a inclusão e a democratização, né, do jogo, né? Então, a gente está vendo uma foto aí da final do Mundial ano passado, que aconteceu no Rio de Janeiro. Esse realmente foi o ápice, assim, acho que do ano do Free Fire no Brasil. Até então, tinha sido a maior transmissão em português, né, da internet. Antes das lives da pandemia. Antes das lives,
Mas, e aí esse é um ponto interessante até, né, porque as lives, enfim, elas já existem há tanto tempo já no mundo do universo dos games, mas enfim, esse eu acho que é um outro tema. Mas o Free Fire, ele teve isso, assim, ele popularizou muito rápido por ser acessível, por ser democrático, por abraçar uma fatia, né, da população que talvez não estava sendo atendida por outros jogos, e extremamente inclusiva, né, então a gente vê isso, como isso acabou se desdobrando para a vida das pessoas, assim, né, efetivamente. Então, a gente vê, por exemplo, isso que o Xande estava falando, né, a maneira como o entretenimento começou a ser envolvido dentro do universo do jogo, né, a gente tem o caso do Alok, que acabou virando um personagem dentro do jogo, fez um show dentro do jogo, ele também joga, né, e aí joga com outras pessoas da comunidade, né, outros destaques da comunidade. Ano passado, né, no final do ano passado, no Prêmio Esportes Brasil, enfim, as principais categorias foram arrebatadas por enfim, as estrelas, os profissionais do Free Fire, e rapidamente também a Garena conseguiu montar uma estrutura para fazer a produção de conteúdo e a transmissão da série competitiva profissional. Então, foi muito rápido, extremamente abrangente, e muito interessante esse case, que é um case 100% brasileiro, né, Xande? A gente estava conversando isso, né? É impressionante como essa realidade, ela ficou quase estanque dentro do Brasil, e poucas pessoas até fora do Brasil entendem, né, o que é esse fenômeno que aconteceu aqui relacionado a games e esportes. E como é que é o clima na hora de cobrir, por exemplo, uma transmissão como essa? Porque é justamente essa conexão real aí, né, Xande, de ver ali realmente o envolvimento do público na partida, né, que dura horas. Exatamente. Foi um impacto para mim, Fred. Eu que vinha do futebol, né? E como falei, não fazia parte desse mundo gamer, né? Então, eu acho que até foi importante para minha cobertura, porque eu sentia um impacto, e no primeiro momento a gente estava falando para o público geral, né? Não para o público nichado, como a gente fala hoje no Sport TV, por exemplo. A gente estava falando para um público que talvez até não conhecia o que era aquilo, né? E quando eu me surpreendia, eu entendia que o cara que estava em casa e também nunca tinha ouvido falar sobre esporte eletrônico sentia a mesma surpresa que eu. Então, o que me surpreendia, surpreenderia também o telespectador. E sem dúvida nenhuma, nessas competições, e aí a gente fica até divagando, né? Porque você vai para um lugar para assistir um telão. Porque, diferente de um esporte tradicional em que você vê a ação ali, a ação do esporte eletrônico ele se dá no mundo virtual. Ou seja, o garoto está indo ali para a arena para assistir ao telão, mas ele poderia assistir em casa pela sua tela da TV. Mas o ambiente é diferente, você tem ali os torcedores, você tem a aura, quem frequenta arenas esportivas sabe do que eu estou falando, é muito diferente, e no caso específico do Free Fire, que o Tia está falando, Tia, porque a gente chama ele carinhosamente de Tia, o Jonathan, mas a gente chama ele carinhosamente de Tia, dentro dos corredores da Globo, e o que me realmente me deixou bastante impactado foram os pais levando os filhos levando os pais, e os pais entrando também na brincadeira, também jogando Free Fire. A gente teve essa final do Mundial em que tinha o Corinthians envolvido, realmente o Corinthians de futebol. Isso surpreende também muita gente. Mas o que o Corinthians está fazendo num cenário como esse? Então, a gente tinha um público muito jovem, o Free Fire ainda, eu estava falando do LoL anteriormente, o Free Fire é ainda mais jovem, você consegue ali perceber crianças, e até para quem tem mais curiosidade, essa reportagem está disponível na internet até agora. Eu fiz muita questão de mostrar isso. Crianças de 5, 6 anos, levando os pais porque queria assistir, porque queria estar ali, porque quer viver aquela experiência. Para o jogador também é uma experiência bastante diferente que ele tem, pela primeira vez, a sua relação com o público, e nesse momento você vai criando comunidades. A gente tem o Flamengo do League of Legends hoje, que é o atual campeão brasileiro, que já tem a sua torcida organizada para o esporte eletrônico, que é o Urbarons, que é um componente do League of Legends, o Barão, que eles chamam de Baron, porque tem muito, realmente, termos ainda em inglês. Bom, quem joga videogame sabe disso. Então, eles criaram uma torcida organizada para o esporte eletrônico. E é justamente isso que a gente está debatendo aqui. É quando o mundo virtual encontra o real e você consegue construir comunidade, você faz amizade, você tem os seus programas, que é o programa que o jovem se identifica, né?
O meu programa foi ir ao estádio junto com meu pai, assistir os jogos de futebol com meu pai. Agora os filhos começam a levar os pais também para esse novo ambiente. É muito diferente, porque a gente fala nesse momento de transformação tecnológica tão radical, o ambiente que era meu não necessariamente é o mesmo mundo do meu irmão, que tem 20 anos. Quanto mais o de um garoto de 10, 15 anos. E os pais precisam cada vez mais fazer esse esforço para entender o mundo dos filhos, que é muito diferente do deles. Agora, uma coisa interessante também nesse universo aí, nesse mercado, vamos dizer assim também, né, Jonatas, é que a conexão real também vai para o lado financeiro. Existem atletas, né, que ganham muito dinheiro. O Xande falou aí do Corinthians um pouco sobre isso, e que é um mercado em que a TV participa, os times participam, as marcas participam e gera muito dinheiro, gera muito engajamento, né? Exato, são novos ídolos, né? É um novo jeito de se relacionar, né, com essas pessoas. E nesse universo dos esportes, esses ídolos são muito mais próximos, né, das pessoas. Ainda mais no Brasil, né, que a gente tem vários jogadores profissionais, vários atletas de esportes que são referências, inclusive, no mundo, dentro da sua modalidade. Então, existe uma proximidade muito maior com esses ídolos, né, e talvez não fique tão claro, né, o tamanho desses ídolos pro mainstream brasileiro, assim, né, mas é impressionante o poder que eles já começam a ter, de arrebatar essa multidão, influenciar essas pessoas, e muito nesse ponto que o Xande estava tocando, sobre essa migração entre gerações, né, como que a nova geração, de uma certa forma, está influenciando a geração dos pais, e até um pouco vice-versa, né? Tem a geração dos pais ali dos anos 80, que começou com videogame, início dos anos 90, que começa a trazer também, né, a molecada para jogar junto, então acaba virando uma conversa, né, entre gerações, que é isso que o Xande estava comentando, e eu acho que mais do que isso, até porque tem muita gente que agora começa a ter um ídolo novo, e começa a se inspirar numa nova realidade que é muito mais próxima, né? E aí, até aproveitando esse gancho do Free Fire, a gente traz aqui o caso do Nobruno, né? Que, enfim, é um atleta de Free Fire, né? De São Paulo, enfim, super acessível, com uma realidade completamente diferente do que a gente normalmente vê de outros atletas de esporte eletrônico. Então, acho que mostra na veia, assim, né, o quanto inclusivo que é o Free Fire. E mais recentemente o caso do menino Gui, né, que, enfim, acabou de acontecer, foi agora há poucos dias. Esse daqui de camisa azul. Exatamente, que é um menino que, enfim, também inspirado pelo universo do jogo, ele catava latinha para ajudar o pai. Enfim, acabou se relacionando com a comunidade do Free Fire, acabou, enfim, chamando a atenção especificamente de um atleta, e de outro, e quando viu, a comunidade abraçou o Gui, ajudaram o pai, e hoje ele já está vivendo uma nova realidade. Então, dá para perceber claramente, assim, que independente de pandemia ou não, os games, né, e o esporte eletrônico, eles influenciam as vidas das pessoas e mudam a vida das pessoas, né, gente? Legal. Lembrando que o pessoal aqui pode fazer perguntas na nossa live, e eu queria fazer uma pergunta também que até para a geração lá da década de 1980, 90, não está tão ligada assim, sobre quanto um atleta, por exemplo, pode ganhar no esportes. Essa é uma pergunta bastante recorrente, Fred. Depende muito do game, da popularidade dele, do quanto ele está rentável economicamente, né? Então, a gente tem cenários. Por exemplo, a gente pode fazer um paralelo muito grande com o esporte olímpico, né? A gente tem alguns esportes olímpicos que remuneram melhor, tipo, por exemplo, o vôlei, futsal, e a gente tem outros mais sofridos, como, por exemplo, não sei, posso estar cometendo aqui algum engano, mas tipo o karatê, eu acredito que não tem um nível salarial tão grande, por exemplo, como o vôlei, canoagem, enfim. Hoje, os grandes atletas de esportes, eles estão em determinados games, e quando eu estou falando, vou falar bastante de uma realidade brasileira, tá? Porque é muito heterogêneo, né? Como a gente estava falando que o fenômeno do Free Fire é um fenômeno bastante brasileiro, né? Então, aqui no Brasil, hoje a gente tem, basicamente, League of Legends, CSGO, e a gente tem também o Free Fire. Enfim, Rainbow Six também aparece, mas enfim, se eu tivesse que eleger aí o top 3 da atualidade, seria esse.
E a gente tem atletas aqui no Brasil, por exemplo, ganhando 20 mil reais para jogar, 20 mil por mês para jogar League of Legends. Aí eu estou falando de por que eu estou fazendo questão de pontuar isso? Aí eu estou falando salarial, né? Quanto esses jogadores conseguem ganhar dinheiro com as suas equipes, né? Com o seu trabalho de atleta profissional. Parece pouco, mas para uma realidade brasileira em que a renda média do brasileiro é de 2.300 e poucos reais, a gente está falando de uma média de 10 vezes mais do que a minha renda do brasileiro. O League of Legends agora vai entrar no sistema de franquias a partir do ano que vem, que vai estabelecer um piso salarial, ou seja, nenhum atleta de League of Legends a partir do ano que vem vai poder ganhar menos de R$2.500. E isso vai mudar para 2022 para R$3.000. Então, você imagina, o jogador mais iniciante não vai poder ganhar menos do que isso. A gente tem exemplos de brasileiros que foram jogar lá fora. Diga, Fred. Inclusive, tem uma pergunta falando aqui do Vinícius Costa Catanhete, falando como vocês veem o envolvimento dos clubes de futebol tendo equipes de gamers. Isso é importante também. E tem atletas brasileiros, eu vou responder a pergunta do Vinícius, para completar, tem atletas brasileiros, por exemplo, com Fallen, Coldzera, jogando lá fora, que aí os rendimentos podem facilmente passar de R$100 mil, que ganham em dólar. E tem mais a questão também da produção de conteúdo desses atletas, que é onde eles são às vezes, muito mais bem remunerados do que propriamente o jogo. O exemplo do Nobru, que o Tia estava falando, ele tem no Instagram, acredite se quiser, 5.400.000 seguidores. Ele joga no Corinthians, e aí o gancho para eu falar sobre time de futebol. O Cássio, que é goleiro do Corinthians, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, com um título mundial no currículo, tem 5 vezes menos seguidores. Tem 1.200.000. Então, aí a gente consegue perceber o tamanho disso. E quando a gente fala de número de redes sociais para o mercado publicitário, isso é igual também a rendimento no final do mês. Sobre a entrada dos times de futebol nos esportes eletrônicos, eu conversei muito com o Daniel Orlean, que é ex-vice-presidente de marketing do Flamengo, e que ele foi responsável pela implantação do esporte dentro do Flamengo, e ele me disse uma frase que ficou marcada para mim. A entrada do Flamengo no esporte eletrônico, ele tem alguns pilares, né? Um é uma geração de receita nova, um novo público, rejuvenescimento da torcida, né? Você tem o pai que é muito flamenguista, mas tem um filho que talvez não se identifique tanto com o futebol, mas o pai quer fazer com que o filho seja flamenguista. Olha, meu filho, mas agora tem League of Legends, agora você pode torcer para o Mengão como pai. E também tem uma outra coisa, que essa é a frase que ficou marcada, que o Daniel Orlean disse para mim assim: eu quero oferecer mais Flamengo para o flamenguista. Eu quero oferecer mais Corinthians para o corintiano. Que ele torça para o time de futebol no domingo, mas que ele também tenha um programa para torcer na quarta-feira. E eu ouço muito isso de torcedores, que é o seguinte: isso acontece muito com o Flamengo, com o Corinthians, com o Santos, que hoje estão nas plataformas dos principais games. É muito assim: eu não conheço nada desse jogo, mas se é Flamengo, eu estou torcendo. Eu não conheço nada desse jogo, mas se é Corinthians, eu estou torcendo. Então, é um movimento, sem dúvida, e para terminar a minha fala, eu sempre coloco é um exagero, uma hipérbole, mas que é para fazer a gente refletir. O Flamengo, o nome de batismo dele é Clube de Regatas do Flamengo. Ele não foi criado para ser um time de futebol, ele foi criado para ser um clube de regatas. Você imagina se você chegasse para essas pessoas que praticavam, eram profissionais de regatas, quando o Flamengo foi fundado, dissessem para eles o seguinte: olha, o clube de vocês daqui 100 anos não vai nem falar sobre isso, vai falar só sobre futebol. Certamente ele teria chamado o interlocutor de maluco. É claro que a gente está agora falando de, será que os esportes eletrônicos vão suplantar o futebol no futuro? Ainda é uma conversa muito assodada, mas isso já aconteceu no passado. Será que o Flamengo no ano de 2250 vai estar falando de futebol ou vai estar falando de esportes eletrônicos? É uma reflexão interessante. Inclusive, Jonatas, falando em futebol, nesse período de pandemia, por exemplo, as pessoas também estão interagindo pelos games, criando festas e tudo mais, por meio das plataformas, né? Buscando atividades, né? Esse é um ponto interessante, assim, essa socialização que existe no mundo digital, no mundo dos games, né, no mundo do esporte eletrônico, também é algo que sempre existiu nessas diferentes comunidades. Ficou, acho que, muito acentuado, principalmente no Brasil, há uns 3 anos atrás, principalmente. Eu acho que, na verdade, quando teve a final do CBLOL, do Campeonato Brasileiro de League of Legends, lá em São Paulo,
que foi aquela multidão, né, para um estádio de futebol assistir a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Ali acho que ficou evidente o potencial que games e esportes têm de movimentar massas, né, e ali também ficou evidente o seguinte, que as pessoas, obviamente, elas têm as experiências digitalmente, mas elas também são carentes da experiência física, né, da experiência de proximidade com a comunidade. Não que seja por exemplo, não que não exista a possibilidade de assistir aquele evento no conforto de casa, do celular, enfim, de qualquer outro canal, outro meio, mas é que essa necessidade, essa vontade de estar próximo, né, dos semelhantes é muito comum nessa comunidade. E aí os grandes eventos de esportes acabaram explodindo nos últimos anos no Brasil, acho que foi evidente isso, né, com ingressos esgotando em questão de horas, né, e aí agora com esse momento de pandemia, de quarentena, enfim, a gente meio que volta quase que às origens, assim, dos games, do esporte eletrônico, onde essas interações, elas se concentram muito no meio digital. E aí a gente até trouxe um caso aqui que é do Fortnite, né, que é enfim, é um mapa que foi criado pelo Alan Shinohara, inclusive, dentro do jogo, que serva como uma festa de aniversário para a molecada. Então, enfim, a molecada, né, não pode juntar as amiguinhas e tal para se divertir. Enfim, se criou lá um ambiente virtual lúdico, né, de aniversário, para eles se encontrarem e para eles comemorarem aniversário. E aí foi muito interessante porque, assim, ele tinha, né, todas as atividades de um aniversário, né, obviamente extrapoladas para o mundo do game, claro. Super customizado, né, então com uma experiência muito, enfim, muito do jogo também. E aí a gente vê, por exemplo, o Flakes, né, que é um dos grandes influenciadores do jogo, participando de uma dessas festas de aniversário com um dos personagens, cantando parabéns. E é muito incrível isso, né, porque para a gente parece uma coisa tão infantil, de que de fato né, mas é uma coisa tão comum, e sempre foi tão comum, e o poder que isso tem hoje em dia do game servir como uma ferramenta de socialização no tempo que a gente está vivendo hoje, né, e foi evidente, né, que isso causou uma comoção entre essa molecada, porque gente chorando. Comemorar o seu aniversário com o seu ídolo dentro do jogo, juntando os amigos e brincando com aquilo que vocês mais gostam de brincar, né, e com essa obrigação de ter em casa. Desculpa até te interromper, Jonas, tem um comentário aqui do Matheus Marinho, falando assim, torneio de Minecraft pode trazer ambiente diferenciado para o esportes, com a inclusão de público infantil, com aspectos mais educativos, é justamente isso que a gente está falando. Pode mudar totalmente o cenário, né? Total, jogos como Minecraft e alguns outros, inclusive, né, já são utilizados em algumas escolas, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela já prevê, né, o esporte eletrônico como uma dos assuntos, né, a serem tratados no ambiente escolar. Existe já, né, claro, lá que o esporte eletrônico, né, é uma das atividades que, inclusive com algumas orientações de como usar os games, né, o esporte eletrônico dentro do ambiente escolar. Então, sim, os games, eles já estão inseridos já dentro do ambiente escolar. A gente vê, ano passado, a gente teve jogos escolares eletrônicos, a gente está com um projeto agora também no Paraná com a Liga Estudantil. Cada vez mais fica evidente, né, que os jovens, os adolescentes, eles podem sim utilizar isso, não só como uma ferramenta de socialização, e até para desenvolver outras capacidades, né, além das capacidades cognitivas, mas também como uma ferramenta de engajamento, né, como essa do Fortnite, que foi, enfim, uma ação incrível, né. E aí tem uma pergunta também super interessante aqui da Carol, falando assim, vocês acham que os gamers, jogos, são acessíveis a todos? Porque quando a gente fala de socialização, tem isso também, né? Às vezes, esse nicho fica só ali para a classe mais alta, classe média alta. A gente viu aí o caso específico do menino que ganhou um celular, que conseguiu comprar e entrar no Free Fire, mas existe essa possibilidade de tornar o mundo dos games mais acessível, porque o universo mobile é mais fácil de conseguir, né? Mas não mais no videogame ou no computador, né? Que precisa de uma banda larga, muito boa, de uma placa de vídeo excelente, e por aí vai, né?
Sem dúvida nenhuma, Fred. Isso acompanha quase que intimamente, quase que um cordão umbilical com a situação econômica do país. Quando a gente fala de esportes eletrônicos e gamers, né, o game ele é realmente mais acessível, né? Você basta ter um celular para que você possa jogar, por exemplo, o Free Fire, por isso que ele é um fenômeno tão grande, arrebata mais multidões, porque ele financeiramente ele é mais barato, né? Eu sempre faço essa comparação com o futebol, ainda que a gente fale que o game ele é realmente muito democrático, e de fato ele mas em comparação com outros esportes, aí quando a gente está levando para o lado esportivo, ele é um pouco menos democrático, porque ele é mais caro para ser acessado. O futebol, por exemplo, é muito popular aqui no Brasil, porque basta você ter uma bola de futebol e 2 pares de chinelos, como eu jogava quando era pequeno, a gente fazia o golzinho com pares de chinelo. Acho que toda criança, mais um universo masculino, é verdade, tem tido um contato como esse. Já no mundo dos games, para você ter, por exemplo, para você jogar os games mais famosos, como, por exemplo, Fortnite, que vai depender de você ter um console ou você ter um PC, ou para você jogar o LoL, que é um jogo jogado no PC, o CS, que também é no computador. Então, aí você precisa de máquinas mais poderosas, e que aí o investimento mínimo fica ali em torno de R$3.000, R$3.500, mas você tem uma banda larga, e você também tem tempo livre para jogar também, o que a gente vê nas camadas, nos estratos mais pobres da população, é que o adolescente ele é instado a trabalhar muito cedo, então sobra pouco tempo para que ele possa praticar isso também. Assim como outros esportes, assim como qualquer outra área da vida, ele depende de uma curva de aprendizado, né? Ainda que você precise do dom, você precise ter uma capacidade de reflexo muito grande, a ciência está cada vez mais estudando isso, né? O que faz um atleta, quais são os atributos de um atleta profissional, porque quando a gente fala de alto rendimento, ainda que seja no cenário gamer, você tem ali atletas com alta capacidade cerebral de concentração, alta capacidade cerebral de reação, de movimentos rápidos com as mãos, ou com os pés, ou no caso do Just Dance, que é o único esporte eletrônico que é físico mesmo, que a pessoa ela é convidada a dançar. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem ali, no alto rendimento, você precisa de uma prática, você precisa de tempo, você precisa de uma curva evolutiva grande. E nesse momento, realmente, o game, ele ainda, por conta do Brasil ainda ser um país em desenvolvimento e ainda ter uma classe média ainda muito grande, uma população pobre ainda muito grande, sem dúvida nenhuma, mas isso também, por outro lado, se você quiser enxergar o lado positivo da coisa, né, para o lado comercial, você ainda tem um grande público ainda que ainda ou está à margem ou está começando a acessar esse mundo. E ainda que o Brasil seja um país economicamente mais prejudicado, em comparação com os outros países, a gente é o 3º maior público do mercado gamer no mundo. A gente só fica atrás da China, por motivos óbvios, né? Tudo que é semi-popular na China, ele vai ser mais popular do que qualquer outro país do mundo. Competir. E os Estados Unidos. O Brasil é um grande cenário para o mercado gamer, é um grande cenário para o esporte eletrônico, e ainda que a gente tenha essas dificuldades econômicas, financeiras e também de estrutura, quando a gente fala também de popularização de internet banda larga para outras regiões do país. E aí, a gente entra numa outra área também, que é o seguinte: como convencer ou mudar a consciência de pais, de que, principalmente, né, que já que essa galera jovem que começa aí nessa carreira, de que existe uma carreira, de que você pode evoluir, de que você pode treinar e você pode ser um atleta de esportes, você pode ganhar dinheiro. Como mudar essa consciência? Tem até aí, ó, o Fábio Goulart perguntando como os pais devem lidar com a linha tênue entre o vício prejudicial e a possibilidade de profissionalização do filho. Não existe faculdade, né, de gamer, não existe existem, né, enfim, algumas faculdades de jogos eletrônicos hoje, mas não daquele que pratica de fato, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. E para isso a gente não tem fórmula, né? Porque criação dos filhos é uma coisa que é muito, muito singular, né? Mas o que eu sempre falo, essa é uma pergunta muito recorrente dos pais, né? Porque o game, como ele é um produto de autoentretenimento, né? Você tende a ficar muitas horas ali. Mas eu traço mais uma vez para o comparativo com o futebol. Eu sei que a comunidade gamer não gosta muito desse comparativo com o futebol, mas quando a gente fala com pais e tudo mais, acho que isso fica mais palatável, né? A criança, quando ela abandona os estudos para jogar futebol,
aí você perdeu a linha tênue entre o sonho do filho e também a vida escolar dele. Eu acho que o game, ele é um componente que está na vida do jovem, não adianta o pai querer proibir isso, mas desde que isso não afete outras atividades dele, como, por exemplo, estudos, práticas de atividade física, que também é importante. O esporte eletrônico não substitui ainda o componente físico, né, a atividade física. Então, é um olhar muito, muito, muito atento para o seu filho, para os objetivos do seu filho. Se ele quer se tornar um atleta de esporte, é óbvio que ele vai precisar demandar mais horas em frente aos games do que um jogador casual, mas desde que isso não atrapalhe as atividades naturais dele, sem dúvida nenhuma, é um caminho legal. A gente tem o Titã hoje no League of Legends, em que era o sonho do pai que ele fosse jogador de League of Legends. Era um sonho dele, mas também era um sonho do pai que jogava. Então, realmente é um olhar muito grande para o seu filho, é um olhar atento, porque também é um ambiente de internet, que é um ambiente que também tem todas as suas complicações. A gente está falando aqui de conexões reais, então todos os problemas sociais que vivemos, eles também estão presentes também na internet. Então, é um acompanhamento muito grande com o seu filho, mas também de saber entender que aquilo ali também é uma carreira que pode ser promissora, desde que aquilo não atrapalhe a vida normal daquela criança ou daquele adolescente. Qual a sua visão aí, Jonatas? A gente tem também, né, a própria Globo tem uma plataforma também para as pessoas, para os gamers jogarem, enfim, interagirem, né? Como é que é essa plataforma? Isso, a gente lançou no ano passado, né, a Player One, que é uma plataforma justamente para juntar gamers, juntar o público, o jogador casual, amador, mas também o semiprofissional e até profissional acaba usando também, que a gente sabe, para treinos e para, enfim, para o dia a dia de treinamento. Mas a plataforma, ela é um ambiente robusto, seguro, que justamente permite essa interação dessa comunidade, né? Ela é muito... ela foi pensada para isso, ela tem uma oferta grande lá de tipos de jogos e tipos de competição também, tudo muito alinhado com as especificidades de cada comunidade, né? E isso que o Xande estava pontuando, né, em relação ao uso de jovens, né, de adolescentes, enfim, a gente tem total visibilidade disso, né, no passado a gente teve os Jogos Escolares Eletrônicos, que deve voltar agora nas próximas semanas, que é uma competição para essa molecada entre 14 e 18 anos, e é importante dizer, né, que vários ídolos brasileiros do esporte eletrônico, né, vários atletas foram revelados com essa idade, né, a gente teve que Fera, que foi campeão mundial com 16 para 17 anos de idade, o menino Kurz, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que foi o melhor colocado na Copa do Mundo de Fortnite com 14 anos de idade, fora outros que se destacam por aí, né, Wallace, lá de Olinda, grande Olinda, atleta de Clash Royale, né, que já foi campeão pela seleção brasileira também. Então é muito comum nessa faixa etária a gente ter vários talentos, né? E aí, claro, é compreensível, né, que exista nessa preocupação desse balanço, né, entre vida escolar, entre essas atividades relacionadas a games. E essas atividades relacionadas a games não deixam de ser também uma atividade de socialização, né? Então, isso que a gente estava comentando antes até, dessa conexão com o mundo real, né, como isso acaba extrapolando, acaba que mesmo essa coisa de competir e de treinar, vira uma coisa de for fun, né, para a diversão. Então, a gente vê muito isso na plataforma, nesse uso do dia a dia que a gente tem. E aí, enfim, só para fazer um breakzinho rápido aqui, mostrar um vídeo só da plataforma que, enfim, para mostrar um pouco da cara de como ela é. Funciona. Vai dar certo aqui. Aos que carregam o time no peito, aos que conquistam, provem que vocês não são qualquer um. Vocês são os escolhidos, os predadores de Hunter, os Master Blasters Ultra Power Heroes do universo, os que fazem pose épica. Eu disse épica. Escute, conquiste, evolua. Chegou Player One, a sua nova plataforma de esportes.
Bom, e é bem isso, assim, é a plataforma que a gente, enfim, incentiva esse uso, enfim, para todas as comunidades, né, a gente tenta seguir ao máximo, né, as necessidades de cada uma, mas é uma coisa que muda muito rápido, né, então a gente tem que estar sempre atento para essas mudanças, mas é muito interessante ver, né, porque, enfim, a gente vê uma diversidade tão grande, e o Brasil, né, por ser continental, muitas vezes existe esse estigma, né, de que o gamer ali está entre Rio e São Paulo ou somente nos centros urbanos, mas o que a gente vê na realidade é outra, assim, né, a gente vê pessoas enfim, efetivamente do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, jogando, né, então a gente consegue acompanhar isso, e de várias idades, assim, não dá para dizer que a maioria é adolescente, não dá para dizer que a maioria é jovem adulto, né? Esse que é um ponto que o Xande levantou bem no início, né? Acaba que cada jogo, né, cada comunidade tem que ter uma característica tão específica que a gente consegue ver perfis completamente diferentes jogando juntos, né? Isso eu acho uma coisa muito interessante do poder, né, que existe dos games e dos esportes, é que não existe condição física, não existe condição social, não existe outros aspectos, né, físicos que limitem, né, o acesso aos games e ao esporte eletrônico. Claro que a acessibilidade de equipamento, acessibilidade de estrutura é uma coisa que é problemática ainda mais no Brasil, mas a gente vê que cada vez mais isso está sendo potencializado, né, que a gente mostrou o caso do Free Fire, está cada vez mais popular e está cada vez mais abrangente, né. Eu vou até pegar aqui para vocês que eu jogo de verdade. Eu uso não sei se dá para vocês verem aí. O óculos, né? Esse famoso óculos. Você falou uma coisa interessante, Jonatas, que é a questão da idade, né? Não, às vezes não tem idade para você jogar, para você se distrair, ainda mais nessa época de pandemia, em que você precisa realmente fugir desse mundo, porque está complicado, ainda mais o caso do Xande, que também trabalha agora, está cedido para a Globo News, em que as notícias acontecem com uma velocidade impressionante, que às vezes a gente precisa fugir um pouco desse mundo real, né, e entrar em outro mundo. O óculos ajuda bastante nesse universo, nessa situação. Eu, inclusive, eu tenho esse óculos mais ou menos há uns 2 anos, eu acho, por aí, e eu voltei a jogar nesse período, né, minha experiência, assim, com esse universo. E, na verdade, posso contar a história ou não, Jonas? Acho que é uma boa história, né? Você acha que vale a pena? Foi o seguinte, eu comprei, pessoal, eu sempre ia para os Estados Unidos e tinha vontade de ter um videogame, só que sempre faltava dinheiro para eu comprar o videogame, gastava com outras coisas. E, enfim, eu estava na Black Friday, aquele consumismo inteiro, todo, e sobrou um pouquinho de dinheiro, eu resolvi comprar o videogame no último dia da viagem. E tirei todo mundo do hotel, enfim, vamos lá, faltando 10 minutos para a promoção acabar, eu entrei na loja, já quase toda devastada, não tinha quase nada, e falei para o vendedor, quero o PlayStation 4, quero esse jogo aqui, ó, quero esse videogame. Aí o cara falou, não tem. Eu falei, não, estou vendo ali a caixa, eu quero o videogame, pode pegar aquela caixa ali que eu estou vendo que tem ainda. Aí o cara, tudo bem. E aí, ele me entregou, paguei, se eu não me engano, $300 e tal, e foi embora. Falei pro meu cunhado ainda, pega os jogos aí pra gente jogar e tal, e vamos nessa. E aí a gente tinha ainda uma outra etapa da viagem, a gente tinha um outro destino ainda, saía dos Estados Unidos e ia para o México. E o videogame virou minha mala de mão. Eu ia com o videogame para cima e para baixo. E até que meu cunhado chegou e falou assim, Fred, cadê o videogame? Eu falei, não, o videogame tá aqui. E ele falou, não, Fred, o videogame não tá aí. Claro que tá, olha aqui, tá, não sei o quê, olha a caixa. Ele falou, você leu a caixa atentamente? Aí eu olhei, aí ele, Fred, a caixa só tem o óculos, não tem o videogame. Então, eu não comprei um videogame na viagem e voltei para o Brasil apenas com óculos e uma câmera que lida com toda a dinâmica ali do jogo.
E aí tive que chegar no Brasil e comprar um videogame em real, que é mais caro, né? Enfim, ainda tive que ir na loja e pagar ali em 12 vezes um videogame para continuar, ou para ter essa interação, para ter uma diversão pós-viagem. Então, assim, eu conversei com o Jonatas antes e fiquei muito impressionado com esse universo, assim, porque eu conheço alguma coisa, entendo e tal, mas o que mais me chamou a atenção é que o mercado brasileiro, ele é muito forte para, seja para você jogar um simples jogo, como eu faço aqui, ou para você se profissionalizar, né? Eu acho que a grande dificuldade nossa, talvez, seja justamente quebrar essa barreira de que existe um mercado gigantesco que não é mercado de gente, digamos, à toa, né? Que não tem nada o que fazer. E eu acho que é justamente isso que muita gente pensa, né? De que, o que ele faz game? Não ganha dinheiro, não, não faz nada em casa, e realmente virou uma profissão. E, inclusive, a gente tem uma área muito grande, né, Jonatas, na Globo, que lida com isso, e também a Globo contrata pessoas para trabalhar nessa área, né, o Xande saiu do mundo esportivo ali real e foi para o virtual para produzir conteúdo, né, e existem outras pessoas que trabalham também na TV Globo para lidar com isso, né. Exato, a gente teve um caso recente até, voltando no tema das conexões reais, que foi o futebol de casa, que foi muito disso, assim, a gente acabou envolvendo uma equipe grande, né, dentro da Globo, para coproduzir com a gente esse produto que era relacionado a games, né, então ela trazia o universo do futebol real com o universo do futebol eletrônico, né, então falando dessas conexões, e foi assim, um case de sucesso, né, a gente conseguiu desenvolver, a gente não, né, toda essa equipe grande que trabalhou com a gente, conseguiu desenvolver uma série de processos, tecnologia, gráficos, né, que nem vocês estão vendo aqui, para a gente colocar no ar esse desafio durante a quarentena, cada um da sua casa. Então, era o Everaldo na sua casa, o Murilo lá em Curitiba, cada jogador de futebol na sua casa também, a equipe nossa que estava trabalhando nesse projeto também dentro de casa, e aí a gente conseguiu colocar no ar esse projeto que trouxe esse gostinho do futebol, né, já que a gente está falando aí a gente estava comentando dessa conexão com os clubes de futebol, né, a gente trouxe um pouquinho do futebol aí de volta pro assunto do dia a dia. A gente viu quanto a audiência também acabou respondendo nisso, né? Então, é muito interessante ver, assim, que parece que quando a gente fala, assim, de games, esportes, é uma coisa muito videogame hard user, né? Aquela coisa da pessoa que está no console, né? ali, que está no console. São tantas possibilidades, entendeu? São tantas vertentes. A gente mostrou ali todos os cases do Free Fire, a gente mostrou o Fortnite, né? E aí imagina quantas funções ali estão envolvidas dentro daquela produção, no caso do futebol eletrônico, ou mesmo numa plataforma, né, que nada mais é do que um ambiente digital de interação, né, entre pessoas. Então, realmente é desafiante, né? Foi muito bom ter realizado esse tipo de projeto. E de novo, assim, foi meio que voltar às origens do esporte eletrônico, que estava todo mundo online, estava todo mundo longe, mas ao mesmo tempo próximo. Assim. É importante registrar, pessoal, que o pessoal que está assistindo a gente aí, quem quiser se interessar mais sobre, quero participar de algum processo seletivo, ou quero trabalhar no Grupo Globo, na TV Globo com esportes, é possível, a gente tem um programa de contratação, que é só procurar o perfil lá chamado Vem Pra Globo, tá no Instagram, então lá tem todas as informações para quem se interessa por esse universo. Inclusive, você tem uma estagiária também, né, Jonatas, que até hoje você não cumprimentou. A gente não conhece ela fisicamente. Assim, a gente está, enfim, desde março, né, em quarentena, trabalhando de casa. E, infelizmente, né, nossa equipe não tá próxima. Enfim, estamos distantes, mas continuando com essa missão de sempre trazer novos produtos, enfim, novos conteúdos também para a comunidade. E aí é isso, a gente tem uma menina trabalhando com a gente não conheceu ela, é só por vídeo, e começou, estamos lá e tal, então, enfim, fica o recado aí, né, se vocês, quem tiver interesse, mas aí, são várias possibilidades, né, não necessariamente, especificamente para trabalhar com o game em si, né, mas que nem eu falei, da tecnologia. Science, programação,
designer, enfim, tem uma série de possibilidades aí dentro desse ecossistema, ou eventualmente até um colega, né, de vocês dois, ou uma Sim, colega. sim, exatamente. Tem até aqui o JB Valim falando, não é por nada não, mas o futebol de casa foi o melhor torneio dessa quarentena. Tá sentindo falta desse universo, Xande, já que você tá um período aí na Globo News, tá querendo voltar? Olha, rapaz, estou sentindo falta, sim. Sentindo falta principalmente dos eventos, Bom, você que também é jornalista também vai concordar comigo, do carinho dos colegas ali, das resenhas que a gente tem fora do ambiente. Sem dúvida nenhuma, nesse momento, o que falta é o calor humano. E o game que a gente está falando aqui, ele é uma das ferramentas para que a gente possa atenuar um pouco dessa distância física. Mas, de fato, estou realmente sentindo muita falta, principalmente dos eventos, de ver o calor da torcida, de ver ali, de materializar, né? Porque como é um ambiente virtual, quando você tem, às vezes você precisa dessa quantificação real, né, do concreto, né, sair do abstrato desse ambiente virtual, e quando você vê todo mundo reunido ali, você até se sente mais orgulhoso do próprio trabalho. Olha para a quantidade de pessoas que eu falo, né, porque uma coisa é quando a gente cobre futebol e vai no Maracanã e vê aquela massa de pessoas, ou no Maracanã, ou no Mané Garrincha, ou no Morumbi, seja qual estádio for pelo Brasil. Então você tem essa relação quase que quarto, sábado e domingo com essa relação com o torcedor. No esporte eletrônico, não. Ela é mais pontual. E agora, nessa quarentena que nos afastou aí até de forma grandemente, né? A gente tinha até, por exemplo, o principal campeonato de CSGO para ser disputado aqui no Brasil, o CSGO que o Brasil é muito forte nisso. A gente tem um streamer chamado Gaulês, que numa transmissão durante a pandemia colocou 400 mil pessoas ao vivo. 400 mil pessoas ao vivo. Não é que o vídeo dele foi visto por 400 mil pessoas ao longo do tempo. Não, tinham 400 mil pessoas ao vivo assistindo ele e a um jogo de CSGO. Infelizmente, essa competição foi adiada para novembro, que esperamos todos nós que uma vacina seja desenvolvida antes disso, que a gente possa realmente ter esse contato com o público e a torcida brasileira, assim como no futebol também, mais uma vez fazendo esse comparativo, no esporte eletrônico também é conhecida mundialmente pelo seu calor e sem dúvida, isso é o que mais faz falta no momento. Valeu. Considerações finais, nosso tempo está acabando, acho que nós temos 4 minutinhos aí, Jonatas. Boa. Bom, é isso, assim, acho que a gente tentou, ilustrar, né, um pouco de como que a gente trabalha, né, nesse universo de games e esportes, mais esporte eletrônico até, e como isso se traduz não só para o esporte, mas também para o entretenimento. E é interessante ver que como desses hábitos da comunidade gamer de 4, 5, enfim, 10 anos atrás, se relacionam muito bem com esse momento que a gente está vivendo e acaba inspirando, né, muita gente a seguir. São tempos difíceis, né, enfim, não está fácil para quase todo mundo, mas é legal ver, né, o quanto que isso pode mudar vidas, o quanto que isso pode fazer com que as pessoas, enfim, se relacionem melhor, se socializem, e o quanto isso cria oportunidades, né, para a comunidade. Então, enfim, fico à disposição aí para quem tiver mais dúvidas, pode procurar a gente, e qualquer coisa dá um pulo lá na plataforma também, a gente de repente se encontra numa partida, hein, Fred? Vou baixar a plataforma, vou entrar no site com certeza para a gente jogar. Xande, considerações finais aí sobre esse bate-papo? Olha, quero agradecer muito o convite e quero agradecer também você, Fred Altier, por esse bate-papo super, super bacana. E também dou esse recado também de nesse momento de pandemia, os games também, eles precisam ser, a gente deve ter muitos pais também aqui nos acompanhando, para que a gente possa vencer esse preconceito contra o videogame, que o videogame também é uma forma de socialização, que o videogame também é uma forma de você explorar o seu dom ali, que agora faz parte também de um universo esportivo, e sem dúvida nenhuma o debate ele é muito importante, e também o game ele também pode ser feito também como mola, como catalisador para discussão de pautas identitárias também, personagens negros, jogadores negros, também para a gente discutir questões da LGBTQ. Então, assim, o game ele pode ser utilizado para muitas maneiras, para o bem e para o mal também, como a gente discutiu aqui anteriormente, mas o potencial de benefícios sociais que ele pode apresentar
não só social, econômico e também de entretenimento, também de distração, é muito grande. Então, que a gente possa cada vez mais debater sobre o universo game, que a gente consiga cada vez mais quebrar o preconceito com essa comunidade, que é feita também por jovens, mas também é feita por adultos também, e que ela tem muito a contribuir socialmente, e quem sabe o Brasil também amplie esse debate, não só na iniciativa privada, mas também na esfera pública. Fred, muito obrigado. Obrigado, cumprimos exatamente aí o nosso tempo. Eu quero agradecer o convite da Globo Brasília e também da Campus Party por conversar com vocês e aprender um pouco mais sobre games e esportes. Vou passar do nível iniciante para o intermediário em breve, e sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigado pelas pessoas aí que nos assistiram, valeu mesmo. E a gente torce para que mais e mais atletas entrem nesse mercado, né, e participem aí dessa grande área que realmente vale a pena, é só realmente investir e também dedicar um tempinho a isso, né. Mais uma vez, muito obrigado, Jonatas, Xande e a Campus Party. É isso, um grande abraço e valeu! Obrigado.